Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias 1, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Só os que acharam, digam aleluia. Diz assim, inerrante, infalível, inquestionável e eterna palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Tome seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, é uma honra, um privilégio estar com os irmãos nesta noite gelada aqui com vocês. Eu sou o pastor Matias Soares, eu moro no Rio de Janeiro, e quinta-feira eu saí do Rio, estava a 45 graus, mais ou menos 120 aqui para vocês. E eu estou sofrendo aqui nesse frio. Queria pedir desculpa aos irmãos, posso contar nos dedos, às vezes que eu cheguei atrasado num compromisso, mas o pastor me mandou a mensagem, e eu estou lá na casa do Michael, em Malbo, em Framingham, e eu só apertei em cima. Eu falei, é pertinho daqui, 9 minutos. Aí a gente chegou no ponto, ficou rodando, falei, vou ligar para o pastor. Então, foi coisa de soldado, foi abisonhice, mas graças a Deus nós chegamos. Irmãos, eu sou major do exército, e chegar atrasado não faz parte do nosso ímpeto de militar. Que Deus, os irmãos me perdoem, mas quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Então diga para quem está a Deus vai falar com você nessa noite. Há uma frase que virou um jargão e virou até uma doutrina para muita pessoa, de Machado de Assis, num dos seus livros, que ele diz assim, o homem é produto do meio. Isso se tornou um jargão, e muitas pessoas justificam a sua vida através desta frase. Eu sou produto dos meus pais, do ambiente onde eu cresci, dos amigos que eu tive. Irmãos, eu não concordo com esta frase, não concordo. Eu não creio que o homem seja produto do meio. Eu creio que o meio influencia sim, mas não determina. Nós somos produto das nossas escolhas. Você é aquilo que você decidiu ser. Todo dia nós escolhemos. Você escolheu hoje de vir à casa de Deus. Você poderia ter escolhido ficar em casa, descansar, ou sair com a sua família, ou assistir TV, mas você fez uma escolha, e uma boa escolha, diga de passagem. O homem é produto das suas escolhas, mas há algumas coisas na nossa vida que nós não escolhemos. Algumas coisas na nossa vida, elas acontecem. Não é nos dado o poder de escolha. Por exemplo, você não escolheu os seus pais. Você não escolheu. Eu não tenho esse privilégio. Você não escolheu o seu próprio nome. Alguém lhe deu o nome. Você não escolheu onde você nasceu. Você não escolheu a primeira casa onde você morou. Você não escolheu os seus parentes. Porque algumas coisas nós não escolhemos. Simplesmente elas acontecem. O que Jeremias está dizendo aqui é isso. Meu nome é Jeremias. Eu não escolhi meu nome. Eu sou filho de Ilquias. Eu não escolhi nascer desta família. E eu nasci numa cidade chamada Anatote. Repita comigo, porque repetição é técnica de aprendizagem. Diga, Anatote. Fique com essa palavra na sua mente. Para que você possa entender aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso sanar algumas coisas. Lá em 1 Reis, capítulo 1 e 2, nos conta o final do reinado, da linda história do rei Davi. Davi já não é um matador de gigantes, já não é um grande general. Davi aqui está no fim da sua idade, aproximadamente 70 anos de idade. Ele já está pensando em quem vai ser o seu herdeiro. O que acontece? Davi está velho e os seus 3 primeiros filhos morreram de forma trágica, por culpa de Davi, porque Davi
foi um excelente rei, um grande general, mas um péssimo pai. Um pai omisso, um pai ausente. Foi um fracasso como pai, Davi. O homem, segundo o coração de Deus, foi um desastre como pai. E quem tinha direito ao trono era Adonias, o quarto filho. Diga comigo, Adonias. Adonias tinha direito ao trono de Israel. Ele era o quarto filho, pela lei civil judaica. Ele, quando Davi morresse, herdaria o trono de Israel. Mas Deus lá do céu não se agrada desta ideia. Deus lá do céu quer mudar as coisas, porque Deus é soberano. E Ele escolhe quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Ao invés de Deus escolher o quarto, Deus escolhe o 10º filho, Salomão. Se você me perguntar, pastor, por que Deus não escolheu Adonias e escolheu Salomão? Eu vou responder para você, eu não sei. Eu não sei. Deus tem os seus critérios de escolha. E uma característica divina é que Deus não pede a opinião de ninguém. Ele escolheu, está escolhido, está determinado. Ele falou, está falado. E quando Ele quer agir, ninguém pode impedir o seu agir. Quando Adonias sabe da intenção de Deus, ele não se conforma com isto. E ele arquiteta um plano para roubar a coroa do seu pai, para dar um golpe de estado. Ele contrata alguns soldados, sobe em cima de um cavalo, anda nas ruas de Jerusalém, e aqueles soldados gritam, viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. O povo ouve e não entende. Porque para Adonias ser rei, Davi tinha que ter morrido, ou então, como era costume dos reis, reunia o povo e coroava o seu sucessor, ainda em vida, para que a sua vontade fosse respeitada. Davi não fez nenhuma, nem morreu e nem escolheu ninguém. As pessoas não entendem. O profeta Natan corre no palácio e diz, Davi, você precisa fazer alguma coisa com seu filho Adonias. Ele está se proclamando rei de Israel nas ruas de Jerusalém. Davi chega e fala assim, Natan, faz o seguinte, busque a minha mula real. Irmão, Davi não tinha um cavalo, não. Davi tinha uma mula real. Busca a minha mula. Natan, chama o sacerdote e traga o óleo da unção e manda reunir o povo, porque hoje eu irei coroar Salomão, rei de Israel. Primeira lição desta mensagem, Adonias quer começar sentado num cavalo, Salomão começa o seu reinado sentado numa mula. Cavalo lembra soberba, mula lembra humildade. Sabe o que Deus quer dizer? Seja humilde e Deus vai te exaltar na hora certa. Segunda coisa, mula. Cavalo gera cavalo, mula não gera mula. Sabe o que quer dizer? Para você ser um grande pregador, você não precisa imitar o Gesiel Gomes. Para você ser um levita, não precisa imitar a Cassiane, nem a Ana Paula Valadão. Deus te fez único, deixa Deus te usar do jeito que você é. Salomão toma posse do rei. E ele começa a fazer algo, ele começa a punir todos os rebeldes, porque, grave isso na sua mente, toda rebeldia vem acompanhada de castigo. No mesmo pacote da rebeldia está a condenação, irmão, não tem como fugir. E ele começa a punir todos os rebeldes. Primeira coisa que ele faz, manda matar Adonias. Mata o seu irmão. Para que Adonias fosse rei, ele precisava da unção sacerdotal. Havia dois grandes sacerdotes naquela época. Um se chamava Zadoque e o outro Abiatar. Você pode repetir comigo? Zadoque, Abiatar. Eram os dois sumos sacerdotes de Israel. Adonias tenta subornar Zadoque. Zadoque não se vende, mas quando ele vai subornar Abiatar, Abiatar aceita o suborno. Quando Salomão sabe da traição de Abiatar, chama ele no palácio e diz, Abiatar, eu vou lhe contar uma história lá que está escrita em Samuel. Lembra quando Saul foi lá em Nob procurar o meu pai, encontrou os sacerdotes? Naquele dia você estava no meio daqueles sacerdotes. Morreram 84, mas você fugiu, Abiatar. E sabe onde você foi se esconder? Na cidade do meu pai Davi, no refúgio de Davi. Davi te protegeu
protegeu da espada de Saul. Davi te alimentou. E sabe o que você fez, Abiatar? Você pagou toda a benevolência que meu pai te fez com ingratidão. Você traiu a confiança dele. Abiatar, eu não vou lhe matar, porque você é sacerdote, e eu não vou sujar minhas mãos com sangue de sacerdote. Só que tem uma coisa, como rei, estou tirando a tua unção sacerdotal. Você não vai mais servir no santuário, nem você, nem a sua descendência. E nunca mais eu quero ver o teu rosto. Pegue tudo que você tem, e eu vou te mandar exilado para uma cidade bem distante. Sabe qual era o nome desta cidade? Anatote. Anatote passou a ser uma cidade amaldiçoada por Salomão. Alguém que era sacerdote tinha que suprir duas coisas. Primeiro, pertencer à tribo de Levi e à família de Arão. Todos os homens descendentes de Levi, da tribo de Arão, não tinham outra profissão a não ser sacerdote. E Salomão diz: nem você, nem a sua descendência vão servir mais ao Senhor no santuário. Sabe quem era Uquias? Pertencia à família de Abiatar. Anatote passou a ser uma cidade que tudo de ruim, o pessoal dizia, é de Anatote. Cidade dos sacerdotes sem ministério. Cidade dos traidores. Cidade dos amaldiçoados. O que Jeremias está dizendo aqui é o seguinte: meu nome é Jeremias. Eu não escolhi o meu nome. Eu sou filho de Uquias. Eu não escolhi nascer nesta família amaldiçoada. E eu nasci em Anatote, uma cidade de sacerdotes sem ministério. Porque algumas coisas nós não escolhemos. Algumas coisas simplesmente acontecem. Ninguém se casa para ser infeliz, mas acontece. Ninguém abre uma empresa para dar errado, mas acontece. Ninguém entra no ministério para não prosseguir, mas isto acontece. Ninguém cria um filho para ele se desviar e se tornar um mau elemento, mas acontece. Porque algumas coisas na nossa vida nós não escolhemos. Elas acontecem. Mas eu quero te dizer uma das razões que eu sirvo ao Eterno, sabe qual é? Que o nosso Deus, Ele não é um Deus que contempla a história, que observa, Ele não é um mero espectador. Deus é um Deus que intervém na nossa história. Levante a sua mão direita em nome de Jesus, faça assim com o seu dedo, o dedo indicador, olhe para quem está do seu lado e diga: esta noite esse dedo é de um profeta. Pode dizer para ele, agora aponte para ele e fale assim: Deus em 2015 vai intervir na tua história também. Será que alguém pode crer nessa palavra? Deus resolve intervir. E olha o que Deus faz quando Ele resolve intervir. No tempo do rei Josias, Deus resolve levantar um profeta. Os irmãos sabem a diferença do sacerdote e profeta. O sacerdote representa o povo diante de Deus. O profeta representa Deus diante do povo. Deus resolve levantar o profeta. Naquela época Deus tinha muitas opções. Porque naquela época existia a escola de profetas. Isso, você estudava para ser profeta. Haviam 3 núcleos. Quem criou a escola de profetas foi o profeta Samuel. Lembra lá de Elias? Haviam 3 núcleos. Elias foi reitor desta faculdade também e passou para Eliseu depois. Havia 3 núcleos. Um núcleo no Jordão, um núcleo em Jericó e um núcleo em Betel. Diga comigo: Betel, Jericó e Jordão. Cada núcleo desses tinha 50 alunos. Ou seja, para ser profeta naquela época, Deus
tinha no mínimo 150 pessoas habilitadas para assumir esta função. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor passou no Jordão e Deus lá não encontrou ninguém, porque os profetas do Jordão haviam se corrompido. De repente os olhos do Senhor vão para Jericó e Deus lá não encontra ninguém, porque os profetas de Jericó haviam se corrompido. Aí Deus vai para Betel e Deus lá não encontra ninguém, porque os profetas de Betel haviam se corrompido. De repente os olhos do Senhor vai para uma cidade distante, uma cidade amaldiçoada, uma cidade que ninguém queria morar, e Deus diz lá no céu, assentado no trono: encontrei um. Encontrei um. Sabe por quê? Porque de repente os olhos do Senhor passam no lugar onde ninguém mais passava, porque Deus entra onde ninguém entra, Deus vê onde ninguém vê, onde ninguém dá nada. Deus diz: achei um. Deus vê, mãe, com um moço que nasceu para dar errado. Deus vê um moço que nasceu numa família ruim, numa família amaldiçoada, onde ninguém dava nada, onde ninguém via nada de bom. Deus: achei ali um jovem amaldiçoado, sofredor, vou fazer dele profeta. Levante a tua mão. Eu quero declarar que Deus vai dar volta em Anatote nessa noite. Deus vai frequentar lugares de angústia nessa noite, porque esta noite Anatote representa a nossa vergonha, Anatote representa a nossa angústia. Deus vai tirar Jeremias de Anatote, Deus vai tirar gente de Anatote nesta noite. Deus vai mudar a tua história. E quem crê, levante a mão, abre a boca e dê o melhor glória a Deus que você puder. Glória a Deus. Deus achou. E quando Deus achou, Jeremias diz assim: eu era apenas um menino e eu ouvi a voz do Senhor. Irmãos, parece simples isso, né? Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Jeremias era sacerdote, lembra? Embora não exercesse, ele era sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, da família de Arão. Para ser um sacerdote, antes para você ouvir a voz de Deus, você tinha que ser sacerdote, porque só o sacerdote ouvia a voz de Deus, o sacerdote e os profetas. Mas Jeremias era sacerdote. Era o sacerdote que ouvia a voz de Deus através do Urim, do Tumim e outra coisa. Para ouvir a voz de Deus, tinha que ser de família sacerdotal. Então, para Jeremias ouvir a voz de Deus, sabe o que tinha que acontecer? Primeiro, ninguém estudava para ser sacerdote. Ninguém estudava para ser, mas todo sacerdote tinha que estudar. Estudar como? 5 anos. Havia uma escola sacerdotal que durava 5 anos. O ministério sacerdotal era dos 30 anos aos 50. Diga comigo, dos 30 aos 50. Durava 20 anos o ministério sacerdotal. E se existia o ministério até os 50. Os 50 anos acabava. Então alguém para ser sacerdote, para ouvir a voz de Deus, tinha que ser sacerdote. Tinha que estudar dos 25 aos 30. 5 anos estudando. Estudando o que, pastor Matias? Estudando, aprendendo a cultuar a Deus. Por isso que eles estudavam 5 anos. Porque se estudava 5 anos, é muito simples. Porque o sacrifício, quando alguém oferecer, não era da responsabilidade do ofertante analisar e ver se estava de acordo com a palavra de Deus. Quem examinava o sacrifício era o sacerdote. É ele que dizia: o sacrifício é agradável. Porque se estudava 5 anos? Porque ele tinha que oferecer o sacrifício 3 vezes ao dia. Não tinha um relógio digital não, irmão. É na hora exata. Ele tinha que saber ler o tempo. Ele tinha que saber ler o clima, ele tinha que saber o horário exato para oferecer o sacrifício. Por isso estudava 5 anos. Por que se estudava 5 anos? Porque lá não tinha advogados, graças a Deus. Quem dizia alguma coisa, sabe o que era? Sabe quem? Era o sacerdote, ele dava o veredito. Por que se estudava 5 anos?
Porque quando alguém tinha alguma enfermidade e não descobria qual era, ele ia consultar o sacerdote. E o sacerdote consultava a Deus e dizia qual era a enfermidade da pessoa. E já dava o que ele tinha que fazer para ser curado, o sacrifício que ele tinha que oferecer para alcançar a cura. Por isso se estudava 5 anos. Então era assim, para ouvir a voz de Deus, não era simples. E não era o sacerdote que ouvia a voz do Senhor, era o sumo sacerdote. Vou lhe dizer, Jeremias tinha estudado dos 25 aos 30 anos. Quando chegasse os 30 anos, ele entrava no cerimonial do santuário. Eu vou exemplificar para você, mais ou menos aqui. Como é que me ajuda? Põe uma cadeira aqui, para que você possa entender. Você veio, achou que veio só para olhar, né? O santuário era dividido em 3 partes, comigo, 3 partes. A entrada se chamava átrio, ao meio se chamava o santo lugar, e onde está essa cadeira se chamava o Santíssimo. Então, quando ele completava 30 anos, ele só poderia ficar no átrio, porque no átrio ficavam os levitas e ficavam os sacerdotes. Sabe o que representa o santuário? Um mapa para a presença de Deus. É Deus dizendo, você quer chegar à minha presença? Há algumas fases, há alguns passos que você tem que dar. O primeiro passo é chegar no átrio. O átrio é a porta onde se ofereceu o sacrifício. Enquanto o sacerdote ofereceu o sacrifício, os levitas adoravam a Deus. É por isso que nós começamos um culto adorando a Deus, porque enquanto você está adorando, você está indo em direção a Deus. Quem não adora a Deus no culto não vai chegar no santíssimo lugar nunca. Quem não tem prazer de erguer as mãos e adorar a Deus vai sair daqui e vai dizer, eu não senti nada. Mas quem adora a Deus está no caminho certo, no caminho de sentir a presença do Todo-Poderoso. Enquanto você está adorando, Deus está te conduzindo à presença dele. É por isso que no livro de Salmos, capítulo 100, diz assim, entrai pelas suas portas com louvores. Você está no átrio, então levante a cabeça, levante a tua mão e adore o Senhor, porque enquanto você adora, você está se aproximando da presença do Eterno. Então Jeremias, para ouvir a voz de Deus, tinha que chegar no átrio. Quem seguia adiante? Apenas os sacerdotes, 24, mais o sumo sacerdote. Eles podiam seguir adiante. Os levitas ficavam lá no átrio. No santo lugar ficava a mesa com pães. O que representa o pão, irmão? Levanta a tua Bíblia aí. É a palavra de Deus. Então não existe esse negócio, não vai do átrio para a presença. É por isso que eu não concordo com o louvorzão, porque culto tem que ter pão, culto tem que ter palavra. Enquanto você ouve a palavra e a fé vem para ouvir a palavra de Deus, Deus está conduzindo você para a presença dele. Onde ficam os levitas? Adorando a Deus, porque quem canta, canta, quem prega, prega. Enquanto você está ouvindo esta palavra, Deus está conduzindo você à presença dele. Jeremias, para ouvir a voz de Deus, vamos recapitular. Ele tinha que estudar dos 25 aos 30. E ele ficaria no átrio. E ele chegaria até o santo lugar. Sabe quem podia seguir adiante? Apenas o sumo sacerdote. Ele seguia adiante. Antes dele seguir, ele pegava um incenso aqui, um incenso com a fumaça. Irmão, o que ficava no santíssimo lugar? Ficava um objeto chamado Arca da Aliança. Arca do concerto. A Arca da Aliança é a expressão máxima da presença de Deus, porque a arca representa o próprio Jesus. Era uma sombra, era uma projeção, era uma profecia. Como é que é isso? Representa a Arca da Aliança? Um caixote de madeira de 1,10 de comprimento, 75 centímetros de altura, 75 centímetros de largura, feito de uma madeira chamada acácia. É uma madeira que, se você der um talho, sai um líquido parecido com sangue, porque ela está profetizando o Messias, a nossa aliança. Ele verá 100% homem, mas embora seja de acácia, é revestida de ouro por dentro e por fora, porque ouro é grandeza, ouro é poder, ouro é glória.
dizendo: o Messias vem 100% homem, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Como é que é isso, pastor Matias? 100% homem, 100% Deus. Eu vou lhe dizer: como homem ele teve sede, mas como Deus ele disse: eu sou a água da vida, e quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele disse: eu sou o pão da vida, e quem comer de mim terá vida eterna. Como homem ele foi humilhado, mas como Deus todo joelho se dobrará e confessará que só Jesus Cristo é Senhor. Como homem ele foi tentado pelo diabo, mas como Deus ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Como homem ele foi morto, mas como Deus ele ressuscitou e está aqui nesta noite. E quem é testemunha que está aqui, adore a ele. Quem já foi tocado por ele, quem já sentiu a sua presença. Dentro da arca tem 3 objetos: o pote com o maná, o pão que caía do céu, Jesus é o pão que desceu do céu. Tinha as 2 tábuas da lei, Jesus o maior cumpridor da lei. E tinha a vara de Arão, que depois de cortada floresceu no deserto, profetizando que ele seria cortado da terra dos viventes, mas ressuscitaria ao 3º dia. Vamos voltar, irmãos, para Jeremias ouvir a voz de Deus. Ele tinha que completar 25 anos, estudar dos 25 aos 30. Depois dos 30 ele ficaria no átrio, e depois ele seguiria para o santo lugar. E sabe quantos anos tinha que ter o sumo sacerdote? No mínimo 45 anos. Isso mesmo. O sumo sacerdote tinha que ter 45 anos. Quantos anos terminava o ministério dele? 50. Sabe quantas vezes ele entrava na presença de Deus? 1 vez por ano. Em toda a vida do sumo sacerdote, ele ouviria Deus 5 vezes, 1 vez por ano, dos 45 aos 30 anos de idade. Antes de entrar no Santíssimo Lugar, sabe o que acontecia? O sumo sacerdote colocava a mão para dentro e enchia o lugar de fumaça. Ele só podia entrar quando ele se escondia na fumaça, porque assim, para que Deus apareça, nós temos que desaparecer, irmãos. Quando você desaparecer, Deus vai aparecer na tua vida. Quando ele entrava no meio da fumaça, Deus falava com ele por cima do propiciatório. Vamos voltar para Jeremias ouvir a voz de Deus. Ele tinha que completar 25 anos, estudar dos 25 aos 30. Dos 30 até os 45, ele ficaria no Santíssimo Lugar. Aí, se ele fosse escolhido sumo sacerdote, aos 45 anos de idade, Deus falaria pela primeira vez com Jeremias. Aos 45 anos de idade, 1 vez por ano, 5 vezes durante toda a sua vida. Mas Jeremias diz assim: eu era apenas um menino, e eu ouvi a voz do Senhor, o que levaria 45 anos. Jeremias ouviu quando era apenas um menino. Levante a tua mão, Deus vai te surpreender. Tem coisa que você está esperando para o ano que vem, Deus vai te dar este ano. Tem coisa que você está esperando para o mês que vem, Deus pode te dar esta semana. Tem coisa que você está esperando para a semana que vem. Você pode sair desta noite com a tua vitória, porque Deus é Deus de surpresa. Levante a tua mão. Cadê o teu dedo de profeta? Apoie para esse monte. Você vai ter surpresa na tua casa, vai ter surpresa no teu ministério, vai ter surpresa nas tuas finanças. Deus vai trazer para você a tua vitória. Quem pode crer nesta palavra, adore ao Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, eu te conheci. Irmãos, é simples o que eu vou falar, mas é profundo. Deus diz assim: Jeremias, antes de você nascer, a tua vida já estava sob o meu controle. Eu já tinha um plano para você. Irmão,
Quem está no teu controle, no controle da tua vida, não é o governo americano, não é o governo brasileiro, não é a economia, não é a tua família. Quem está no controle da tua vida é quem te criou, quem te formou. E sabe o que Deus tem para você? Jeremias capítulo 29, 11 diz: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, assim diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus está no controle. Vem milagre aí, e vem vitória aí. Deus está no teu controle. Antes que saísse da madre, irmãos, olha para cá. Quando uma mulher ficava grávida, quando a mulher ficava grávida lá em Anatote, alguém dizia assim: se for homem, não vai ter futuro. Se for homem, vai dar tudo errado. Se for homem, não vai ter profissão. Porque essa terra aqui é terra de homem sem profissão, sem ministério. Se for homem, vai nascer amaldiçoado, não vai dar em nada, não vai ser sacerdote. Enquanto apontaram para a mãe de Jeremias e dizia assim: não vai ser sacerdote, Deus dizia lá do alto: vai ser profeta. Vou mudar a vida dele, vou mudar a vida desse moço. Irmão, tem gente que te julga pelo teu começo, pela tua origem, pela tua simplicidade. Sabe o que diz a Bíblia? O fim das coisas é melhor do que o começo. Levante a tua mão. Essa é profecia. Quem te viu no começo não sabe o que Deus reservou para a tua história. Quem te vê hoje não sabe ainda o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho um conselho para você. Não acredite no que as pessoas falam a teu respeito. Não acredite nos boatos, nas fofocas, o que dizem de você nas redes sociais. Você não é o que andam falando por aí. Você é muito melhor. Você é muito maior do que andam falando por aí. Porque quando as pessoas te veem, vê a casca, vê o superficial, mas eles não sabem das promessas que Deus te fez quando você estava orando. Ele não sabe do que Deus tem reservado para a tua história. E outra coisa, as pessoas podem não gostar de você, não gostar do jeito que você fala, que você se veste, como você arruma o seu cabelo, mas o que elas pensam sobre você não muda nada das promessas que Deus reservou sobre a tua vida. Não muda uma vírgula do que Deus reservou para você. Sabe por quê? Deus diz: Jeremias, antes que você se formasse, eu te conheci. Não acredite na opinião de terceiros, acredite na opinião daquele que falou primeiro. Fique com a opinião de Deus. Se alguém perguntasse, pergunta para Jessé quem é Davi. Davi, meu filho bastardo, que cuida das poucas ovelhas, mais um filho que eu tenho. Samuel, quem é Davi? Não sei, não fui convidado nem para o jantar na casa dele. Eliabe, quem é Davi? Meu irmão pretensioso. Saul, quem é Davi? Um maluco que quer lutar com um gigante. Golias, quem é Davi? Um menino que quer lutar comigo. Deus, quem é Davi? Um homem segundo o meu coração, o maior rei de Israel. Então, se tem que acreditar em alguém, acredite no que Deus tem para a tua vida, nas promessas. Fique com a opinião de Deus. Gravidez fala de sonhos. Gravidez fala de projetos. Mal nasceu, já tem gente dizendo: vai dar errado. É ou não é assim? Quando você conta um sonho, um projeto da pessoa, vai quebrar a cara. Conheça alguém que fez e deu errado. Então, fique com os projetos de Deus, com a opinião de Deus. Aí Deus diz aqui um negócio doido. Deus diz assim: Jeremias, as nações. Se eu fosse Jeremias, eu dizia assim: Deus, eu vou atualizar o senhor. O senhor não está atualizado, vou lhe atualizar. Eu nasci em Anatote. E talvez o senhor não saiba, Deus, mas quem nasce em Anatote, vive em Anatote e morre em Anatote, porque não pode sair daqui. É cidade de refúgio. Não temos autorização. E Deus diz: Jeremias, as nações, Deus, eu não posso sair daqui, Jeremias, com todo mundo. Lá na Arábia vão saber que eu levantei um profeta em Anatote. Lá na Líbia vão saber que eu levantei um profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Levante a sua mão, me ajuda a pregar, irmão.
Aponte para esse irmão e diga assim: você vai mais longe do que você imagina. Você vai mais longe, a tua família vai mais longe, o teu projeto vai mais longe, o teu ministério vai mais longe. Deus está dizendo esta noite, creia, você vai mais longe. Quem vai mais longe aí, adora a Deus. Você vai mais longe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Você vai mais longe, 2000, porque o homem nos leva até um ponto. Deus nos leva além. Deus vai te levar além. Deus vai te levar. 2015 é o ano de você romper barreiras, de romper fronteiras. Você vai mais longe. Jeremias nasceu para ser sacerdote. Deus disse assim: você vai ser profeta. Se eu fosse Jeremias, eu ia falar: Deus, deixa eu atualizar o Senhor de novo. Talvez o Senhor não conheça a nossa história, talvez o Senhor não conheça a minha família. Deixa eu relembrar o Senhor. Nunca teve um profeta vindo de Anatote. Deus diz assim: Jeremias, não tem problema, você vai ser o primeiro. Você pode dizer: pastor, nunca teve um pastor na minha família. Não tem problema, você vai ser o primeiro. Nunca teve um levita na minha família. Não tem problema, você vai ser o primeiro. Nunca teve um missionário na minha família. Não tem problema, você vai ser o primeiro. Nunca teve um médico, um advogado, um empresário. Não tem problema, você vai ser o primeiro. Deus vai começar a mudar a história da tua família através de você. Deus vai te fazer fonte de bênção. Levante a tua mão, põe no ombro do teu irmão de Deus vai começar em você. Diga para ele: Deus vai começar em você. Jeremias diz: Deus, eu sou um menino. Sabe por que Jeremias foi profeta? Porque Deus não desiste de nós. Você pode até ter desistido, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. O que Ele te falou, Ele vai cumprir. Aí Deus diz assim: Jeremias, vamos acabar a conversa, vamos acabar o papo. Me mostra o que tem na tua frente. Deus, na minha frente, tem uma vara. De que árvore? Amendoeira. Eu ouvi isso, eu falei assim: amendoeira? Mas por que amendoeira? Israel é a figueira, Jesus é a videira e a oliveira. Débora jogou Israel debaixo de uma palmeira. Moisés viu a sarça e Deus mostra para ele amendoeira. Por que, Michael? Por que será esse mistério aí? Aí Deus diz assim: isso mesmo, viste bem, é isso que eu queria te mostrar. Amendoeira. Aí eu fui pesquisar, vamos mergulhar, vamos garimpar. Naquela região, quando chega a época do outono transcende o inverno, as árvores começam a perder a vegetação, não é isso? Aqui na América isso é muito distinto, né? Você consegue discernir com mais facilidade do que no Brasil. As árvores ficam sem vegetação nenhuma, os frutos caem e elas ficam completamente nuas, sem vegetação nenhuma. Naquela região a mesma coisa, com todas as árvores, menos com uma árvore. Adivinha qual? Amendoeira. A amendoeira consegue ter vegetação e dar frutos fora da estação. Ela não perde as suas folhas nem no inverno. E Deus diz assim: eu velo por cumprir a minha palavra. Levante a tua mão. Se for preciso, Deus vai fazer amadurecer antes da época. O que Deus está dizendo é que em todas as estações da vida as folhas não vão acabar. Lembra da árvore plantada junto aos ribeiros, cujas frutos não faltam, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus vai te fazer prosperar nos momentos de dificuldades.